Quando olhamos para uma pessoa, não vemos a história atrás do seu rosto. Todos nós temos uma história. Algumas são histórias de dor, de sofrimento, mas algumas histórias, elas nos levam a acreditar que existe uma esperança. Você vai assistir agora uma história real, contada por pessoas reais que conseguiram vencer, que cansaram de sofrer e foram alcançadas pelo amor de Deus. O amor que transforma. Quando eu cheguei para a igreja em 2015, eu estava passando por um problema, um grande problema. Problema que afetava não só a mim, mas como todos os meus familiares. Eu tinha acabado de casar e eu sofria com vício de droga, cocaína. E aí muitas pessoas orando por mim e me chamaram para ir para a igreja. Eu tive uns convites de ir na igreja. Minha mulher começou a ir e eu comecei a ir também. Só que aí tinha as recaídas. Eu recaí, eu ia e ficava na igreja e saía, ficava e saía. Sempre bebia, usava droga e minha esposa sofrendo, meus pais, todo mundo. E aí eu fiz várias coisas que eu me envergonho de falar, mas tem que ser dito porque vai servir de testemunho para aqueles que estão no vício. E foi uma longa trajetória de sofrimento. Eu conheci a droga bem novo, tinha uns 20 anos, 18 anos por aí. Já conhecia, mas aí na época não me aprofundei muito, tinha um controle sobre a droga. Só que aí eu namorava com minha esposa, ela engravidou e eu fiquei achando que eu não conseguiria, coloquei na minha cabeça que eu não conseguiria manter ela mais meu filho. Aí eu coloquei na minha cabeça isso e o trem foi endoidando e eu fui ficando ruim, viciando mais na droga, me aprofundando mais e cada vez mais. E o pastor esteve lá em casa algumas vezes, eu nem era da igreja ainda, muito antes. E nós choramos juntos. Lá eu contei meu sofrimento para ele. E foi uma dureza. Um belo dia, eu me toquei de internar. E aí eu achei que a internação era o objetivo naquele momento. Eu achava que a internação ia me ajudar e eu acabei internando. Por conta própria minha mesmo. Meu pai, no começo, ele foi contra. Ele achou que eu não tinha grande vício para poder internar. Ele achava que eu conseguia largar sozinho. Só que eu sabia que eu não conseguia, porque eu já tinha tentado. Tentei várias e várias vezes e não consegui. E então eu decidi internar. Internei na clínica de Jequitinhonha. Conheci um rapaz lá através de um amigo daqui da cidade. E decidi ir. No dia que foi, na hora de sair, meu pai, passei na loja, nós temos um comércio. Passei na loja, falei para ele que era a hora que eu estava indo. Meu pai chorou, minha mãe também chorou, entendeu? Meus irmãos. E eu fiquei muito triste com aquilo, mas eu sabia que eu precisava de uma recuperação e de uma ajuda médica no momento. Aí peguei e fui. Me lembro que eu fiquei lá, parece que 54 dias. Aí decidi vir embora. Achei que estava bom. Minha mulher, magrinha, preocupada. Meu pai magrinho, todo mundo, aquela situação. Quando eu cheguei aqui,
Eles mesmos não acreditavam em mim, sabe? Eles achavam que eu ia realmente recair. Eu também não me mostrei muito... Eu me mostrei sem medo da droga, sem medo do vício. Eu saía sozinho, ia para os cantos sozinho. E... eu sabia que eu ia recair, assim. A gente camufla tudo, a gente... Antes de eu ir mesmo, eu formei briga com Ana do nada, só para sair para usar droga. Nós tava na boa aqui, eu arrumava uma encrenca, arrumava um lugar para sair para usar droga. E nessas recaídas, nessas brigas que eu inventava para brigar com minha mulher, ali eu saía para a rua, beleza. Várias vezes elas também saíam, ela ia para casa da mãe dela, porque ela sabia que eu não ia voltar naquela noite. Então, eu entreguei meu celular, a troco de droga, eu já entreguei relógio, eu já quebrei o cofrinho do meu menino, peguei o dinheiro dele. Meu menininho só tinha menos de 1 ano. E isso que eu estou relatando é porque realmente isso acontece, entendeu? Eu pegava dinheiro de mãe na loja, entendeu? De meu pai. E houve um grande sofrimento sobre isso também, entendeu? Minha vida era completamente transtornada porque eu trabalhava, trabalhava e o que eu ganhava ele acabava gastando tudo, ele não tinha dinheiro que dava, ele não roubava as pessoas de fora porque eu trabalhava para sustentar o vício dele, eu era escrava do vício dele. Meus filhos pequenos, tinha 2 filhos pequenos na época, eles sofriam bullying na escola, até na vizinhança, na rua, os meninos sofriam bullying. Nicole chorava, a menina ela tinha 8 anos na época, e ela chorava porque as pessoas olhavam para ela e falavam que ela era irmã de um drogado. E chegou um certo tempo que a coisa foi só apertando, nós fomos ficando endividados, não tinha dinheiro que dava, eu não conseguia mais controlar o comércio, nem controlar ele. Aí cheguei até chegar na casa de Ana Paula, eles 2 casaram, foi morar separado, mas continua a mesma coisa. Ele dirigia um caminhão para nós apanhar as coisas e não tinha mais responsabilidade, deixava o caminhão no meio da rua carregado, nem descarregava para usar droga, usava droga dentro do próprio caminhão e chegava a me roubava o dinheiro de comprar as mercadorias. E outro dia eu cheguei na casa de Ana Paula, eu e o pai dele, a polícia estava lá, ela tinha chamado as polícias, ele drogado dentro da casa. E só as pessoas que já passou por isso, que sabem como é difícil a pessoa ter um filho drogado dentro de casa. Eu mesmo, eu chorava, eu era só couro e osso, eu tinha a pele enrolada nos ossos. Quando eu fui para a igreja, vocês lembram que em 2015 eu chegava lá e eu ficava triste, às vezes eu não aguentava nem assistir um culto inteiro em pé, o louvor em pé, porque eu não suportava, porque eu tinha fraqueza no corpo, porque eu não dormia, eu não comia direito, eu só trabalhava, eu não gosto nem de lembrar. Isso é muito emocionante, isso dói muito. Aí ele pediu, quando chegou essa época chegou essa época que a polícia foi lá, eu falei pra ele que eu não queria mais ele na minha casa, que se ele fosse lá eu dava um prato de comida, mas não queria que ele passasse na porta de minha casa. Aí ele pegou e pediu ajuda, nós internamos ele, mas eu creio, meu pai, eu creio no Senhor. Na época eu pensei assim, eu creio no Senhor que meu filho vai ser liberto dessa droga, dessa coisa maldita. Aí nós levamos ele, internamos ele saiu, veio pra cá, tornou a recair. Nós tornamos levar ele de volta e nós nunca desistimos dele. Por isso eu peço a todos os pais que têm filho dessa forma, que não desistem, mas que procuram um meio de solução. Nós mesmos não sabíamos como a solução, mas nós fomos atrás, nós procuramos, nós fomos pedindo gente para orientar a gente. E não sei onde é que a gente arrumou força, né? A gente arrumamos porque nós estávamos na igreja. Aí nós arrumamos força. Deus ensinou nós, deu nós entendimento, sabedoria de procurar
ajuda às pessoas. Muita gente nos ajudou. E ele acabou internado lá. E na última vez que nós deixamos ele, eu e Marcelo, o carro sem documento pago, Marcelo sem a carteira, nós deixamos ele lá. E nós dois abraçamos no meio da estrada e só pedimos ao Senhor, para o Senhor trazer nós até nossa casa. E nós deixamos ele lá naquele sofrimento, a gente sofrendo. A gente sabia que se a gente deixasse ele na internação, a gente sabia que a gente estava procurando, era o melhor para ele. Mas, nem tanto, a gente ficava todo sofrido, todo amargurado, triste por dentro, que a gente sabia que a gente deixava lá. Mas a gente não tinha aquela certeza, assim, que quando a gente não tem a orientação adequada, você não fica com a certeza que vai ter melhora. Mas o Senhor é grande, o Senhor é bom e Ele nos desampara. E aqui hoje nós estamos, eu emocionei um pouco, mas faz parte, porque esse passado aí ele é dolorido mesmo, ele é triste, ele machuca, eu não gosto nem muito de lembrar. Às vezes o pastor fala para mim dar testemunho e eu não consigo dar porque dói. Não gosto muito de lembrar. Mas é isso, quem tiver um filho nessa situação, o melhor caminho é a igreja. Não tem outro. A igreja, procura a igreja. E essa igreja, Missão e Amor, não é porque eu estou nela não, mas é uma das melhores igrejas que é como se que fosse família. Aqui é onde você encontra apoio, amizade, amor, compaixão. A igreja que tem compaixão. O povo tem compaixão, o povo é unido, o povo é amigo. Se precisar de apoio, é só juntar a nós. E com Deus, nós vamos vencer todas as batalhas, todas as guerras. No nome de Jesus. Amém. Aí fiquei exatamente, acho que 8 dias na clínica, nessa segunda vez. E lá eu orava a Deus e pedia a Ele, para Ele me libertar desse vício desgraçado, né, que eu estava vivendo. Eu estava fazendo todo mundo ao meu redor sofrer, todo mundo sofria, com as percas materiais, com as percas, né, emocional, e um sofrimento doido isso. Aí eu já estava aprendendo a orar, né, porque eu ia na igreja. Eu não sabia nem orar, porque eu nunca tinha ido na igreja. Eu ia na católica muito de vez em quando, mas não tinha um costume, o hábito de ir lá frequentemente. Eu estava indo na igreja, mas não conseguia permanecer por causa do vício. Então aí eu decidi que eu tinha que sair. E aí eu já tinha aprendido a orar. Sabia que se eu conversasse com Ele, o Senhor Jesus ia me responder. Ia me dar o discernimento e a direção de saber lidar com aquilo. Só que a ajuda profissional é muito importante nessas horas que a gente está passando por essa dificuldade. Por quê? A gente foi internado é porque a gente não soube viver aqui, nesse mundo aqui que as pessoas vivem. Então eu tive que ir lá, me internar, para saber, para ter as armas de saber como lidar com essas armadilhas que ia ter sobre minha vida aqui, no momento. Aí peguei e fui, fiquei lá 8 dias. Quando deu 8 dias, aí eu peguei e liguei pro meu pai. Meu pai me ligou, eu falei, ô pai, o negócio é o seguinte, eu vou embora e quero que o senhor venha me buscar. Aí ele falou, não, tranquilo, você tá bem? Eu falei, tô. Deus não vai deixar eu usar isso mais não. Tive uma briga com um cara, o dono da clínica. Ele falou, você vai embora porque você vai usar de novo a droga, chega lá, você vai roubar seu pai, você vai roubar sua mãe, sua mulher vai te largar, você não vai ver seu filho mais. Ele falou isso pra mim. E eu falei com ele, não vai ser assim não, vai ser diferente. Vai ser diferente porque eu tenho um Deus comigo. E quando eu cheguei, foi uma surpresa, né? Minha mulher não estava esperando. Aí cheguei, fui na casa do pai dela. Aí ela, você não podia ter vindo e que você não estava pronto. Eu falei, amor, eu sinto que eu estou pronto, que eu tenho um Deus comigo. O Senhor Jesus é só Ele que é capaz de libertar
essa doença que eu tenho. Só Ele que é capaz de me curar. E ela acreditou em mim. Tem muitas famílias que não acreditam, né, na pessoa que estava passando por essa situação. E graças a Deus minha esposa confiou em mim. Eu conheci o Marcos em 2012. E aí a gente começou a namorar, né? E até então parecia ser um namoro normal, né? Na época a gente saía, bebia, e era o que eu achava que acontecia, né? E em 2014 nós casamos. E após o casamento, logo em seguida, eu comecei a perceber coisas diferentes nele que eu não entendia. Até então eu não entendia. Tipo, às vezes eu chegava em casa e ele estava trancado no banheiro, ficava muito tempo. Quando ele saía, que bebia, ele chegava muito estranho em casa. Tipo assim, ficava isolado em um canto, não queria conversar comigo. E eu comecei a achar aquele estranho. Só que eu não sabia entender o que era aquilo, porque eu nunca tinha passado antes por uma situação parecida com essa. Graças a Deus, assim, na minha família, né, eu não tinha ninguém que tivesse vícios em drogas, nem amigos que eu convivia, né? Então, eu não conhecia aquela situação, né? Que pode ser o que aconteça com muitas famílias. Muitas vezes a gente não conhece os sintomas que a pessoa tem. E aí comecei a observar aquilo e achar aquilo estranho. E às vezes eu comentava, né, com alguém assim de minha família: nossa, Marcos tá com estranho as coisas. E aí as pessoas começavam a me dar o toque. Assim, as pessoas que usam droga, às vezes ficam isoladas, às vezes fazem isso e aquilo. E aí eu comecei a pensar, né, imaginar que aqueles sintomas que ele tinha poderia ser de uma pessoa que usasse droga. E aí a situação foi cada vez mais piorando. Piorando, esses acontecimentos aconteciam 3, 4 vezes na semana. E assim, eu estava sofrendo demais com aquilo. E algumas pessoas começaram a perceber, né, que eu estava sofrendo com aquilo e me procuravam, né, oferecendo ajuda. E foi aí que eu comecei, né, eu recebi o convite para ir a um culto da igreja, que foi no início de 2015. E aí eu fui. Né, nesse primeiro dia que eu fui, eu chamei ele para ir. Só que nós ficávamos assim, a gente ia e nem ele se firmava e nem eu também, até então assim, não entendia o meu papel, né, talvez como uma pessoa assim, um verdadeiro cristão que pode interceder pelo outro. Até que eu fui, né, eu comecei a buscar mais a Deus de verdade. E algumas pessoas, né, de minha família, alguns amigos e pessoas da igreja, na época, foram conversando comigo e me mostrando o caminho que eu devia seguir. E aí eu comecei a entender que aquela luta toda que eu passava não era uma luta só física, né, era uma luta espiritual. Eu comecei a entender isso. O meu papel, que se eu quisesse uma mudança com meu esposo, eu teria que mudar também primeiro, né? A família, o papel da família, ou de quem está perto, de quem ama as pessoas, fazer sua parte. E aí eu vi que minha parte não era só assim a parte física, eu tentar levar ele para uma clínica ou buscar um tratamento, mas também buscar a parte espiritual. E aí eu comecei a buscar mais, orar mais, fazer campanha de oração, e entregar para Deus, ver que eu sozinha não adiantava. Eu sozinha não sabia lidar com aquela situação, nem lutar com aquilo só, e Deus precisava lutar comigo, né? E entreguei completamente a minha vida e essa situação toda para Deus. E aí, quando eu comecei a fazer isso, aí as coisas pioraram. Pioraram assim, porque quando você está buscando a Deus, o inimigo ele fica mais furioso, né? E aí parece que piorou. Foi um período assim de uns 3, 4 meses que ele não tinha controle mesmo, assim, de não chegar em casa. Muitas situações, muitas mesmo assim. Já aconteceu de Marcos sair, tipo assim, eu estar lá em casa com o Arthur doente, precisando de um remédio, ele sair para comprar um remédio e simplesmente até no outro dia eu não sabia cadê ele.
sabe? Muitas coisas assim. E aí parece que tudo estava piorando. Mas aí nesse momento eu não desisti, sabe? Eu sabia, eu comecei a entender que era uma questão espiritual e que eu precisava manter firme no Senhor. E aí, as pessoas me ajudando, as pessoas da igreja, da minha família, alguns amigos. E eu comecei a orar mesmo assim e pedir a Deus para dar uma direção. Aí eu lembro que um dia, foi até num dia de Natal, a gente tinha programado assim de reunir com meus irmãos, na casa de meus irmãos. E aí Marcos simplesmente não chegou em casa. Eu fui para casa de meu irmão e já estava terminando lá e ele não tinha aparecido. Quando eu cheguei em casa, ele estava lá, né? Assim, tinha usado droga, estava bem agitado, estava bebendo em casa e aí nós discutimos. E eu lembro que o pai dele também, aí o pai dele apareceu lá, porque como ele tinha sumido, o pai dele apareceu lá para ver se ele tinha chegado. E aí eles discutiram também. Ele pulou a janela, pegou o carro do pai dele e sumiu. Aí no outro dia, de manhã, que ele chegou em casa, aí ele me chamou. E aí foi quando ele se abriu e confessou. Falou que realmente ele usava droga, porque até então ele me negava, né? Que ele usava droga e que ele não conseguia sair. Que ele estava tentando, que ele achava que ele conseguia, mas ele não conseguia e que ele precisava de ajuda. Né? Então, nesse momento eu vi que eu tive certeza que Deus estava ouvindo, né, as orações da gente. E aí, né, eu falei, não, eu vou te ajudar. Aí quando eu falei, e agora, o que eu faço? Pedi direção para Deus, assim, para me mostrar alguma coisa, o que eu deveria fazer, procurar alguém que soubesse. E aí eu lembro que nós procuramos uma clínica, aí não deu certo, era uma clínica em Teoflotone. Mas pelo menos eu já estava sentindo um alívio que ele tinha dado o primeiro passo de assumir, né? E de procurar ajuda. Até que, né, em fevereiro de 2016, tudo deu certo, né? A gente procurou os setores que a gente tinha que procurar da saúde e ele resolveu ir para a clínica, né? Que aí foi a história que ele já contou do que aconteceu. Mas nesse tempo todo, eu vi que eu tinha que buscar no Senhor, que era uma coisa que eu não ia conseguir nunca só. A partir do momento que eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a aprender um pouco mais de como buscar a Deus, né? De como buscar verdadeiramente a Deus, de entregar meus problemas para Ele. E vi também assim a importância que a família tem para ajudar alguém, né? Se alguém tem um familiar que está nessa situação, se alguém está vivendo essa situação, a gente precisa entender que, primeiramente, a gente tem que mudar. Não adianta eu só falar assim, você tem que parar de beber, você tem que parar de usar drogas, você tem que parar disso e daquilo, se eu não dar um passo também. E mostrar uma mudança que talvez a minha mudança vai espelhar alguma coisa nele, né? Alguma coisa para ele ver. Porque nós pregamos o Evangelho não só com palavras, mas através de nossas atitudes. E aí, nós continuamos ali, eu fui vendo como que é a comunhão. A gente precisa estar em comunhão, não adianta também a gente querer buscar o Senhor sozinhos em casa. A gente precisa estar em comunhão em algum lugar. E ali na igreja eu encontrei pessoas, né, que me ajudavam, me orientavam, que foi me dando direção. E que a minha família e eu também sentia assim, o prazer de estar junto. Porque todos que estão ali estão na mesma sintonia, na mesma comunhão, buscando o mesmo objetivo, né, que é estar com o Senhor. Nesses 8 dias que eu fiquei lá, acho que valeu por 1 ano que se eu tivesse ficado. Eu me toquei que eu era impotente sobre a doença realmente. Eu não podia ir num trailer comprar um lanche, eu não podia ir numa chapada entregar uma ração sozinho. Todo lugar que eu ia, à noite, quando eu saía, era minha esposa, e no dia, meu pai. Meu pai foi um grande amigo meu, assim, né? Me ajudou demais.
e até hoje, né, vem me ajudando. Gente, pessoas que têm filho que é dependente de químico, que tem problema com droga, entorpecente, esses problemas, a situação não é bonita. A gente teve essa grande dificuldade com esse problema, a gente passou por essa situação e a gente teve muitos problemas, e a coisa não é fácil. Quem tem problema de filho, famílias, é uma barreira. E graças a Deus que a gente teve apoio, a gente teve a igreja do Júbilo, a igreja que deu nosso suporte, e a gente brigou e lutou e internou, e graças ao Júbilo, graças à igreja, a missão de amor, a gente teve esse suporte, essa conjuntura, essa ajuda e essa parceria, e graças a Deus hoje ele é uma pessoa hoje curado e responsável. Mas é muito difícil a gente ter uma pessoa hoje com um problema de droga. É uma situação muito ruim e muito difícil. Nós já passamos por essa situação, teve muitas perdas financeiras, muitas dificuldades, certo? Mas graças a Deus, hoje a gente vencemos essa batalha. Aí eu tomei a decisão e firmei na igreja. Daí para frente agora só foi alegria, graças a Deus. E a gente fui fazer parte do ministério, o pastor já me convidou para fazer parte do louvor e de ministério infantil, de jovens. E a gente fui envolvendo na igreja, fui envolvendo e trabalhando. E graças a Deus o Senhor foi dando o discernimento, o Senhor foi me mostrando o caminho que era para ser feito, debaixo dos braços dele. E aí a igreja me ajudou muito, a igreja foi um ponto muito positivo na minha recuperação, que apesar de que a gente vai lá para conversar de Deus, e é Deus que ajuda a gente. E aí, até hoje, graças a Deus, fui batizado, batizei, realmente quis uma aliança com o Senhor Jesus, larguei todos os vícios que eu tinha, hoje sou uma nova criatura, já tem mais de 5 anos, e o Senhor Jesus vem me abençoando espiritualmente, no meu casamento, sei cuidar da minha mulher, do meu filho, e financeiramente também. Hoje eu sou diferente do que eu era para trás. Fazer parte da igreja, irmão, é a coisa melhor que existe. Eu nunca tive alegria, sabe? Eu tive alegria quando eu entrei para a igreja. Então hoje, graças a Deus, né, nós temos uma convivência em família muito boa. Nós trabalhamos e vivemos assim para cuidar de nosso filho, para estar servindo ao Senhor. Temos os mesmos objetivos, né? Fazemos muitas coisas juntos, né? Hoje a gente tem tempo para passear, tem condições de estar passeando, de estar viajando, de praticar uma atividade juntos, né? A gente anda de bicicleta juntos. Então hoje tudo que a gente quer fazer, graças a Deus, a gente faz junto. Ou que seja um esporte, ou que seja um lazer. E antes não, antes aquela vida fora de Deus, distante de Deus, cada um fica com um objetivo. Era sair para beber, quando a gente saía, por exemplo, a gente viajava, a gente não tinha paciência de estar cuidando talvez de nosso filho, porque a bebida atrapalhava, os vícios atrapalham, ele não tinha tempo, né, de sair com a gente por causa do vício, então ele saía só, eu ficava em casa com meu filho, cuidando de meu filho sozinha. E graças a Deus, hoje, como a gente tem o mesmo objetivo, né, estamos seguindo o mesmo propósito, a nossa vida está diferente. Hoje sou muito feliz, sabe, na Missão e Amor, faço parte do louvor, estou aprendendo a bateria para tocar lá, eu e meu filhinho, nós dois juntos. E graças a Deus, Deus está dando a direção, a gente está aprendendo. Em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer coisa que o pastor chama, ou qualquer irmão que precisar de ajuda. Graças a Deus, sou muito feliz naquilo que eu faço dentro da igreja e também no fora. Nós temos mais sabedoria agora de direcionar nosso filho, de dar uma criação para ele assim, na presença do Senhor, né? E espero que assim seja e acredito que assim será, porque nós acreditamos em Deus e estamos firmados no Senhor. Hoje o Marcos na igreja
é uma pessoa animada, uma pessoa alegre, uma pessoa que está conosco aí praticamente desde o princípio, né? E quando ele falta, sentimos a falta dele, é uma pessoa completamente, quando ele chega o ambiente é transformado, as pessoas começam a sorrir. Ele é esse Marcos natural que todos conhecem.